meninos e meninas do sexto ano, tudo bom? Eu espero que sim. Espero que esteja todo mundo bem, estejam entendendo o assunto bem. E na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre fração, tá? É o finalzinho já, mas vamos lá. Simplificação de fração e frações irredutíveis. Vocês até já tinham visto alguma coisa, mas eu resolvi reforçar novamente, porque eu vi que ficou ainda algumas dúvidas. Então, vamos nessa. Simplificação de frações é uma redução da fração original em outra fração equivalente com números menores. Para simplificar uma fração, temos que dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo máximo divisor comum aos números em questão. Quando temos uma fração com valores altos no numerador e denominador, podemos simplificá-la encontrando uma fração equivalente com valores menores e irredutíveis. A simplificação ajuda na resolução de problemas complexos de forma que encontraremos a solução mais rapidamente. Vamos considerar a fração 20 sobre 100. Podemos simplificá-la dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Esse valor é o máximo divisor comum. O MDC de 20 e 100 é 20. Então, eu vou simplificar, o denominador e o numerador por 20. 20 dividido para 20 vai dar 1. E 100 dividido para 20 é igual a 5. Então, a minha fração irredutível é 1/5. Dessa forma, 1/5 é a fração equivalente e simplificada de 20 sobre 100. Também chamada de fração irredutível, isto é, não possível reduzi-la ou simplificá-la. Não pode mais, essa é a menor possível. Também pode ser simplificada dividindo o numerador e o denominador pelo menor número que divide ambos. Desta forma, não é preciso calcular o MDC, porém, neste caso, temos mais trabalho. Então, vamos ver aqui outro tipo de simplificação. Existem algumas formas de fazer, essa aqui é uma segunda forma, tá? Sem precisar calcular o MDC. 20 dividido por 2, 100 dividido por 2, que eu comecei a dividir aos poucos, certo? Em vez de eu dividir logo no MDC, eu dividi por 2, porque eu sei que ambos os números são divisíveis por 2. Aí eu tenho 10 sobre 50, que ainda é possível dividir por 2, que me dá 5 sobre 25, que ainda é possível, só que dessa vez é dividir por 5, pois são múltiplos de 5. Então, 5 dividido para 5 é 1, e 25 dividido para 5 é 5. Ou seja, a gente encontrou a mesma forma irredutível, só que de uma maneira diferente, Um pouquinho mais de conta, mas também é possível encontrá-la dessa forma. O que fizemos foi dividir o numerador e o denominador da fração pelo menor número que divide ambos, neste caso foi o 2. Depois continuamos dividindo por 2, pois ainda era possível continuar dividindo por esse valor. Por fim, obtemos 5 sobre 25, que somente poderia ser dividido por 5. Encontramos a fração irredutível 1/5, que não pode mais ser simplificada. Portanto, podemos dizer que 20 sobre 100 é equivalente a 1/5, ou que 1/5 é a fração simplificada ou irredutível de 20 sobre 100. Então, essas são as duas formas de se encontrar as frações irredutíveis, simplificando ou de uma vez com o MDC, ou aos poucos sem o MDC. Existem esses dois caminhos a serem feitos. Comparação de frações. Comparação de frações é uma forma de analisar qual delas representa a maior quantidade ou a maior parte de um todo. Existem duas formas de comparar frações. Veja. Bom, a primeira delas é quando são os denominadores iguais. Se os denominadores forem iguais, basta analisar o numerador. Vamos ver um exemplo. Considere as frações 3/5 e 1/5. Os denominadores são iguais.
Então, vamos analisar somente os numeradores. Então, como o 3 é maior que 1, assim nós vamos ter o seguinte. 3 quintos é maior que 1 quinto, certo? O sinalzinho de maior que. Podemos entender assim. Considere um bolo dividido em 5 pedaços. Se eu comer 3 pedaços e meu irmão comer um pedaço, então eu comi mais que ele. Logo, 3 quintos maior que 1 quinto, certo? Essa é a forma mais rápida quando os denominadores são iguais. Só que, como ele disse, tem duas formas. A outra é quando os denominadores são diferentes. Se os denominadores forem diferentes, temos que utilizar uma regra básica que faz com que as frações fiquem com denominadores iguais e possamos utilizar o primeiro caso. Assim, existem duas formas de calcular quando os denominadores são diferentes. Eu vou aqui apresentar a primeira forma e depois a outra forma, certo? Então, a primeira forma é essa. Considere as frações 5 sobre 2 e 7 sobre 3. Estas frações têm denominadores diferentes e não podemos utilizar o primeiro caso. Para transformá-las em frações com denominadores iguais, pegamos o denominador de uma fração e multiplicamos na outra. Veja. 5 sobre 2 tem denominador 2, então vamos multiplicar 7 sobre 3 por 2. E 7 sobre 2 tem denominador 3. Então, vamos multiplicar 5 sobre 2 por 3, tá? Gravem isso. 5 sobre 2 eu vou multiplicar por 3 e 7 sobre 3 eu vou multiplicar por 2. Portanto, 7 vezes 2 e 3 vezes 2. 7 vezes 2, 14, 3 vezes 2, 6. E a outra fração, 5 sobre 2. 5 vezes 3 são 15 e 2 vezes 3 são 6. Então, agora, nós temos as duas frações e ambas estão com o mesmo denominador, que no caso é 6. Dessa forma, temos duas frações com denominadores iguais e podemos utilizar o primeiro caso. Então, temos 15 sobre 6 é maior que 14 sobre 6. Logo, nós temos o quê? Que 5 sobre 2 é maior que 7 sobre 3. Viu como pode enganar? A fração 7 sobre 3 parecia ser maior, mas na verdade ela era menor. Outra forma com denominadores diferentes. Qual a fração é menor? 2 terços ou 1 meio? Uma forma de descobrir qual é o tal denominador comum é calculando o MMC, mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, nós vamos calcular o MMC de 3 e 2, que nós já sabemos que é 6. 3 vezes 2 são 6. Portanto, ambas as frações terão o denominador comum 6. Para a primeira fração, dividiremos 6 por 3 e multiplicaremos o quociente obtido por 2, que são, respectivamente, denominador e numerador da fração 2 terços. Ou seja, 6 terços vezes 2 igual a 4. Logo, 2 terços é igual a 4 sobre 6. Essa continha que a gente fez aqui foi para encontrar o numerador da fração, porque o denominador a gente já sabia, tá? Que ia ser 6. Então, ficou dessa maneira, né? Nós temos que 2 terços é igual a 4 sobre 6, que são frações equivalentes, tá? Aí vamos pro próximo. Esse daqui, nós começamos a resolver a fração 2 terços. Agora, a gente vai resolver a de 1 meio. Para a segunda, dividiremos 6 por 2 e multiplicaremos o quociente encontrado por 1, que são, respectivamente, o denominador e o numerador da fração 1 meio. Então, 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes 1 é 3. Lembrando que o denominador já foi estabelecido através do MMC, que é o 6. Logo, o meio é igual
a 3 sobre 6. São frações equivalentes, não esqueçam. Agora, podemos afirmar com convicção que a fração 1/2 é menor que 2/3. Isto porque 3/6 é menor que 4 sobre 6. Então, a gente até viu, né, que a outra deu 4 sobre 6 e essa deu 3 sobre 6. Então, a gente assim conseguiu comparar as frações. Então, a gente fez as regrinhas com o MMC, utilizou isso para encontrar um denominador em comum e depois comparar a fração utilizando a primeira regra que nós vimos, que são quando os denominadores são iguais. Então, isso significa dizer o quê? Que a gente só pode comparar frações quando conseguirmos deixá-la com o mesmo denominador. Por quê? Porque só assim será uma comparação justa, né? Porque eu não posso comparar duas coisas totalmente diferentes. Elas têm que ter alguma coisa em comum. Nesse caso de frações, é o denominador, tá? Agora, nós vamos fazer 2 exemplos para ficar melhor fixado. Converta as frações 1/5, 3 sobre 10 e 4 sobre 25 em frações equivalentes com o mesmo denominador. Visto que o MMC de 5, 10 e 25 é 50, então a gente já sabe que o denominador de todas as frações vai ser 50. Agora, resta fazer as contas para encontrar o numerador. Para 1/5, nós temos 50 dividido por 5 vezes 1. Nós estamos fazendo isso novamente para encontrar o numerador. 50 dividido por 5 é 10, vezes 1 é 10. Logo, 1/5 é igual a 10 sobre 50. Segundo, para 3 sobre 10, temos 50 dividido por 10 vezes 3. 50 dividido por 10 vai dar 5, e 5 vezes 3, 15. Logo, 3 sobre 10 é igual a 15 sobre 50. Para o terceiro caso, para 4 sobre 25, nós temos o quê? 50 dividido para 25 vezes 4, que me dá 8. Logo, 4 sobre 25 é igual a 8 sobre 50. Assim, nós entendemos que as frações equivalentes são, respectivamente, 10 sobre 50, 15 sobre 50 e 8 sobre 50. Conseguimos deixá-las em o mesmo denominador. Depois daqui, se a questão pedisse para compará-las, seria bem simples, né? Nós iríamos ter que a maior fração seria o 15 sobre 50, que é a mesma coisa de 3 sobre 10, e que a menor seria 8 sobre 50, que é equivalente a 4 sobre 25. Segunda questão. Qual fração é maior, 3/5 ou 8 sobre 15? Visto que o MMC de 5 e 15 é 15, né, nós temos que, para 3/5, temos que 15 dividido para 5 vezes 3 é 9, né, porque 15 dividido para 5 é 3, e 3 vezes 3, 9. Logo, 3/5 é igual a 9 sobre 15. Para o 8 sobre 15, nós já temos o denominador 15, né? Então, vamos continuar com a mesma fração, 8 sobre 15. Portanto, 3/5 é a maior fração, pois a sua fração equivalente possui numerador 9, que é maior que o numerador 8 da segunda fração equivalente. Então, meus amores, por hoje é isso. Muito obrigada, se cuidem, não se esqueçam, fiquem em casa e até a próxima aula. Tchau!